todos vocês, sejam bem-vindos e bem-vindas ao curso do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Democracia Digital, especificamente a esse módulo que vai tratar das fake news como um meio de assédio e assassinato de reputação política. Eu agradeço enormemente aos professores Nina dos Santos e Wilson Gomes por terem me convidado para fazer parte desse casting. Eu sou João Willis, sou jornalista formado na Faculdade de Comunicação da Universidade Federal da Bahia e mestre em Letras e Linguística pelo Instituto de Letras da mesma universidade. Atualmente sou professor visitante do Instituto Afro-Latino-Americano do Hutchins Center da Universidade de Harvard, onde desenvolvo uma pesquisa sobre fake news, discursos de ódio e processos de subjetivação. Bom, desde que popularizada a partir de 2016, junto com a palavra pós-verdade, que foi considerada a palavra daquele ano pelo dicionário da Universidade de Oxford, a expressão fake news vem sendo utilizada como sinônimo do processo mais amplo de desinformação. Há quem considere que desinformação só acontece quando governos e empresas impedem o acesso amplo e restrito de pessoas a informações ou quando governos e empresas publicam informações parciais ou manipuladas acerca de suas atividades e políticas. Bom, eu considero que o fenômeno amplo da desinformação inclui as fake news, as teorias conspiratórias, a caricatura coletiva e os memes insultuosos. Fake news quer dizer, literalmente, notícias falsas. Em minhas pesquisas, a expressão com esse sentido que conferimos hoje aparece pela primeira vez numa ilustração de Frederick Opper para a edição de 1894 da revista PUC, que está na Biblioteca do Congresso americano. Nessa ilustração, Opper representa um grupo de pessoas em burburinho segurando jornais e revistas. Num deles está escrita a expressão fake news. Essa edição da revista PUC de 1894 tratou de um fenômeno que entrou para a história do jornalismo norte-americano como yellow journalism, jornalismo amarelo. Não se sabe ao certo por que jornalismo amarelo. Algumas fontes dizem que é por causa da cor da tinta utilizada pelos jornais envolvidos nesse fenômeno. Outras fontes dizem que é por causa do personagem Yellow Kid, publicado em um desses jornais. O jornalismo amarelo, yellow journalism, corresponde à disputa de dois jornais, o New York World e o New York Journal, pelos leitores. E nessa disputa, ambos os jornais apelaram para manchetes sensacionalistas, para meias-verdades e interpelaram o interesse das pessoas pelo grotesco, pelo vulgar, por aquilo que pesquisadores da USP chamaram de atrator estranho. Vejam a ilustração de Opper. Nessa matéria de 13 de novembro de 1982, o Estado de São Paulo acusa Lula de ter casa no Guarujá. O uso da palavra acusado no título da matéria não é inocente. O verbo acusar está quase sempre ligado à acusação de um crime. Ter casa no Guarujá não é um crime. Mas, para o imaginário dos leitores do Estado de São Paulo, um metalúrgico possuir uma casa no Guarujá só pode ter sido fruto de um roubo. Nesse sentido, o uso da palavra acusado busca fazer um contágio semântico, em que o fato da palavra ser utilizada quase sempre na acusação de um crime faz com que Lula seja percebido como um criminoso. Trata-se, claro, de uma tentativa de assassinar, desde então, a reputação de Lula. Não por acaso, anos depois, décadas depois, Lula é acusado de ter um apartamento no Guarujá. Portanto, mais do que simplesmente notícias falsas, fake news são conteúdos fraudulentos em formato de notícias ou outras matérias jornalísticas, cujo objetivo primordial é ferir ilicitamente a reputação de um indivíduo, de uma instituição ou de um movimento social, ou desinformar deliberadamente acerca de determinados assuntos, manipulando as falsas certezas e medos de leitores, ouvintes e telespectadores. As falsidades das fake news perpetradas pela comunicação de massa quase sempre estão circunscritas aos títulos, às escolhas de palavras nos títulos, aos enquadramentos de fotografias e à descontextualização de declarações dos indivíduos e ou instituições que se pretenda ferir
a reputação. Embora não tenham sido criadas por essas novas tecnologias da comunicação e da informação, a internet, os computadores pessoais, tablets, smartphones, aplicativos e mídias sociais, embora sejam anteriores a essas novas tecnologias, as fake news encontraram nessas novas tecnologias da comunicação e da informação um terreno fértil. Primeiro porque essas novas tecnologias da comunicação e da informação permitem adulterações e falsificações mais críveis, mais verossímeis e difíceis de serem identificadas por um usuário leigo das mídias sociais, por exemplo. Segundo, porque essas novas tecnologias da comunicação e da informação permitem a fabricação de fake news de acordo com os interesses e características de diferentes públicos-alvos. Terceiro, porque essas novas tecnologias da comunicação e da informação permitem um maior alcance, uma maior capilaridade das fake news, um maior impacto dessas mensagens fraudulentas. As novas tecnologias da comunicação e da informação também permitem apagar a identidade dos fabricantes de fake news. Às vezes, em momentos de investigação e de responsabilização, fica difícil identificar os autores originários das fake news. É bom ressaltar também que essa característica, a segunda característica que permite que fake news sejam fabricadas de acordo com os interesses de diferentes públicos-alvos, tem a ver com um processo conhecido como dataficação, ou seja, a conversão em dados digitais do nosso corpo a corpo com as mídias sociais principalmente. Porque a nossa relação com a internet, esse ambiente comunicacional vasto, foi reduzido às nossas relações com as mídias sociais. Então, nesse corpo a corpo com as mídias sociais, nós fornecemos dados sobre nós mesmos, não só os dados habituais, telefone, endereço, instituições nas quais nos formamos, mas também informações acerca dos nossos gostos, dos nossos desejos. A cada clique que damos, a cada curtida, a cada compartilhamento, a cada acesso, a cada busca, a cada publicação, nós estamos fornecendo dados sobre nós mesmos que permitem que as fake news sejam fabricadas de acordo com os nossos interesses, com os nossos medos e com as nossas falsas certezas. Sendo assim, o uso de fake news para fins de assédio e assassinato de reputação política tornou-se mais fácil e mais frequente com as novas tecnologias da comunicação e da informação. Como exemplo, vejamos o funcionamento do chamado Gabinete do Ódio, esse ecossistema de produção e tráfico de fake news, cujo objetivo é ferir ilicitamente a reputação de autoridades da República que se oponham a Jair Bolsonaro e ou críticos do bolsonarismo. O Gabinete do Ódio funciona da seguinte maneira. Primeiro, se fabrica uma declaração chocante que é atribuída a esse adversário do bolsonarismo. A fabricação pode se dar na forma da adulteração de um tweet, ou da invenção de um tweet, ou de uma postagem nunca feita, ou alguma declaração nunca dada a um órgão de imprensa. Depois, essa declaração fraudulenta, mentirosa, é convertida em notícia, em fake news, ganha um formato de notícia em sites de notícia apócrifos ou em perfis de notícia apócrifos nas mídias sociais. Depois, essas fake news vão parar em sites de grupos de extrema-direita, em sites de grupos e indivíduos de extrema-direita. E depois são compartilhados em grupos de Facebook e WhatsApp. Ganham menção em lives e transmissão ao vivo de autoridades ligadas ao bolsonarismo e são endossadas em púlpitos de igrejas por pastores evangélicos. Em poucas horas, milhares de pessoas compartilham a mentira e milhares de pessoas fazem memes insultuosos e injúrias contra esse adversário. Eu poderia dar como exemplo recente o caso de Felipe Neto, por exemplo. Eu poderia dar como exemplo o meu próprio caso. Nos nossos casos, tanto no caso do Felipe Neto como no meu, a declaração fraudulenta, mentirosa, envolveu a pedofilia. Ou seja, inventaram que eu teria feito uma declaração à CBN em favor da pedofilia. E mais recentemente disseram que Felipe Neto teria feito uma postagem em defesa da pedofilia. Essa declaração mentirosa, ela é convertida numa notícia falsa. Por exemplo, Felipe Neto faz postagem em favor da pedofilia e publicada em sites apócrifos ou em perfis de notícias apócrifos. Depois de publicada, essa fake news vai parar em sites de extrema direita ou em perfis
de pessoas de extrema direita, pessoas que podem ser inclusive autoridades parlamentares. Depois, o presidente da República, seus filhos e outros parlamentares fazem menção a essa notícia em lives e transmissão ao vivo. E por fim, pastores evangélicos neopentecostais que integram o bolsonarismo endossam essas falsas notícias em púlpitos e depois publica esses endossos em vídeos. Em poucas horas, se fabrica uma unanimidade acerca de uma declaração nunca dada, acerca de uma mentira. A pessoa passa a ser alvo de insultos, memes insultuosos, caricaturas e ameaças de morte. Um outro exemplo do funcionamento do gabinete do ódio, esse ecossistema de produção e tráfico de fake news, se deu horas depois da execução de Marielle Franco em março de 2018. Observem essa foto. Para qualquer pessoa que conhecesse Marielle Franco, que acompanhasse a política do Rio de Janeiro, é óbvio que a moça dessa foto não é Marielle Franco. Entretanto, essa foto, publicada originariamente num fotolog, serviu de elemento para a construção de uma fake news. A fake news de que Marielle Franco teria engravidado aos 16 anos de Marcinho VP e que teria sido essa suposta relação que seria a causa do assassinato de Marielle Franco em março de 2018. Ora, como é possível que uma pessoa acredite de imediato que a moça dessa foto é Marielle Franco? Simples. As fake news, elas operam a partir de preconceitos e falsas certezas. A fake news, ela faz sucesso, ela é crível, ela é verossímil porque ela articula, ela interpela falsas certezas, ela interpela preconceitos. E as fake news são fabricadas a partir de um elemento verdadeiro que serve a uma narrativa mentirosa. Nesse caso, qual é o elemento verdadeiro? O elemento verdadeiro é que Marielle engravidou aos 19 anos e que Marielle é originária da favela da Maré, é negra e originária da favela da Maré. Bom, para uma pessoa que não conhecia Marielle Franco, não conhecia o seu trabalho, ao ver essa foto, e ao ver nessa foto todos os signos da pobreza, né? A parede descarnada, a mesa de plástico, a moça vestida dessa maneira, para uma pessoa que não conheça Marielle Franco, que não conhecia Marielle Franco, mas que identifica nessa foto os signos da pobreza, toda mulher pobre e favelada pode ser Marielle Franco. E o fato de Marielle Franco ter uma origem na favela, ter sido criada na favela da Maré, fortalece a narrativa mentirosa, fortalece o preconceito de que toda mulher que nasce na favela é envolvida com o tráfico de drogas e que, portanto, o assassinato dessa mulher só pode ter sido graças ao envolvimento com o tráfico de drogas. Bom, essa notícia falsa foi publicada nos grupos bolsonaristas de Facebook e de WhatsApp e foi parar no perfil de uma desembargadora do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e no perfil de um deputado federal. Vejam. A execução de Marielle Franco em março de 2018 gerou uma imediata comoção no país. Gerou uma identificação e uma empatia imediata em relação a Marielle Franco e às suas causas políticas e à sua agenda política, que incluía uma política de segurança respeitosa que tratasse os moradores das favelas como cidadãos. Para esvaziar essa identificação, para minar essa comoção, o Gabinete do Ódio, esse ecossistema, pôs em circulação uma fake news que interpelava os preconceitos e as falsas certezas da classe média em relação aos moradores das favelas. Principalmente da classe média de fora do Rio de Janeiro, que não conhecia Marielle Franco, que não conhecia o seu trabalho. O fato de uma desembargadora e de um deputado federal terem endossado, publicado essa fake news, só fortaleceu essa fake news e ampliou sua virulência. Aliás, as fake news têm esse componente, né? Esse componente do afeto, dela ser transmitida por alguém das suas relações afetivas, fortalece o seu conteúdo, fortalece a sua verossimilhança e amplia a sua virulência, faz com que ela seja compartilhada em muito mais velocidade, com muito mais velocidade. Por fim, como uma vítima das fake news,
como alguém que foi por 8 anos assediado e que teve sua reputação política afetada por fake news, eu posso dizer que os danos produzidos pelas fake news são difíceis de reparar, ainda que haja iniciativa nesse sentido, iniciativa no âmbito do judiciário e no âmbito do legislativo, e também iniciativas comunicacionais como as agências de checagem. Os danos das fake news são difíceis de reparar. Eu queria concluir essa breve aula com uma história que aparece no filme de John Patrick Shanley, de 2008, chamado Dúvida. Nesse filme, uma mulher procura um padre para dizer que inventou uma mentira, um boato sobre a sua vizinha. O padre ouve a confissão do pecado e ela espera por uma penitência. O padre então diz para ela que antes da penitência vai lhe pedir um favor. Vai lhe pedir que suba no ponto mais alto da sua casa e rasgue um travesseiro de pena nesse ponto mais alto. E a mulher faz isso. Vai ao teto da casa, pega um travesseiro de penas e rasga o travesseiro de penas. Automaticamente o vento espalha as penas em todas as direções. Ela então volta para o padre e pergunta: Padre, eu fiz o que o senhor pediu. Qual é a minha penitência? Ele diz para ela: então você vai voltar agora e vai juntar todas as penas espalhadas pelo vento quando você rasgou o travesseiro. E ela diz para ele: é impossível, eu não vou conseguir juntar as penas, isso é impossível. Ele diz para ela: o mesmo acontece com um boato, o mesmo acontece com a mentira. Os danos produzidos pelas fake news, os danos morais, os danos materiais, os danos psicológicos são irreparáveis. Entretanto, isso não nos impede de seguir na luta de combate, em pensar formas de combater esse mal que ameaça as democracias e ameaça a comunicação nos Estados democráticos. Muito obrigado.